Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Paralela. E hoje vamos falar sobre um tema bastante delicado, que é a solidão na velhice. E aí, Cici, como você está? Eu estou bem, estou aqui para mais um episódio com o pessoal de casa e tratar desse assunto tão interessante que vai ser falar dessa solidão, né? Essa solidão na velhice que é até um tema às vezes silenciado, né? Um tema meio encoberto. Então vamos conversar sobre isso hoje, tentar, sabe, encontrar algumas respostas e perguntas acerca disso. Vamos lá? Vamos embora. E aí, Patrícia, como que foi sua semana? Como é que você está? Você está bonita de vermelho? Ah, que bom, muito obrigada, agradeço os elogios e são recíprocos. Você também tá muito chique, muito diferentona hoje, com esse cabelo mais moderno, mais Eu audacioso. tentei, né? Porque eu tô precisando cortar o cabelinho, pintar o cabelinho, porque tá meio, né? Que a gente vai falar hoje da solidão da velhice, meu cabelo tá meio solitário ali, né? Tá precisando de um acompanhamento maior. Entendi. A minha semana foi tranquila, não, foi corrida de trabalho, como sempre, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade para dar conta. E a sua? A gente teve a repavimentação aqui da rua, né, da nossa casa, então a gente não pôde ir em lugar nenhum, mas tudo bem. A gente ficou meio solitária essa semana, né? Não podemos nem ir no mercado por 3 dias. Então a gente vai Mas falar sobre tá, isso, né? Como vamos foi se falar. sentir, como foi se sentir solitária, então, essa semana? Não, não é bem brincadeira. Na verdade, a gente nunca se sente solitário. É só uma maneira de estar colocando. Não dá Ah, tempo. me fala uma coisa, porque o pessoal de casa, né? Mas o que que é que vocês. A gente vai falar da solidão na velhice, mas a gente vai falar da solidão em geral. Por que que as pessoas se sentem sozinhas? Da onde que vem isso? O que que você acha, Patrícia? Eu acho que a coisa mais importante quando a gente fala da solidão é que as pessoas não estão acostumadas a ficarem na própria presença. Então, ficar sozinha acaba sendo um incômodo. Porque quando a gente está sozinho, a gente repensa, a gente reflete, a gente necessariamente olha para as nossas dores, e nem todo mundo está preparado para isso. Então, para algumas pessoas, ficar sozinho dói muito. Para outras, não. O processo de estar sozinho é até revigorante. E como que é para você, Cici, ficar sozinha? O que que você sente? Você sente mais prazer ou você sente mais incômodo? Não muda muito, entendeu? Vou ser bem honesta, porque uma que eu sou aquariana, então a gente é bem. Nessa área, a gente é bem individualista, a gente adora ter nossos momentos sozinhos. O aquariano é muito. Para ele é muito importante o espaço dele, né? Então, para mim, não muda muito, não. E aí, esse ponto aí que você está colocando, é estar sozinho realmente ou se sentir sozinho. Porque tem hora que você tá sozinho sem a presença do outro. Mas às vezes também você tá sozinho com um monte de gente ao seu redor, entendeu? Mas você tá com um sozinho interno, né? Aquela coisa que você não se sente, não sente aquela conexão com nada e com ninguém, não é? Então, para mim, pessoalmente, eu não tenho o segundo, que é se sentir sozinho com um monte de gente. Eu não sinto isso. E o primeiro, que é se sentir sozinho, não me afeta muito pelos. Eu sempre arrumo alguma coisa para fazer. Eu me tiro da solidão, entendeu? Eu tento me tirar dessa solidão. É lógico que quando tem um espaço enorme que você não vê ninguém, aí é diferente, eu não vou mentir, entendeu? Mas
no cotidiano ficar sozinha, que nem eu gosto muito de ir no parque sozinha, andar sozinha, mais do que andar com alguém, porque eu parece que eu me conecto melhor com a natureza quando eu tô sozinha, entendeu? Então eu preciso, porque assim, aí é um ponto, eu nunca me sinto sozinha, porque quando eu tô no parque sozinha, eu acho que eu tô com um monte de coisa, né? Em volta, sei lá, mas aí é mesmo. O que que você acha disso? Eu acho fantástico a forma como cada um lida com seus momentos solitários, né? Eu, particularmente, adoro estar rodeada de gente. Eu gosto muito de estar com pessoas, mas eu faço questão também de ter meu momento sozinha. Eu acho que isso faz parte até para a gente poder se olhar. Porque quando a gente está muito nos relacionamentos interpessoais, quando a gente está muito com pessoas o tempo inteiro, às vezes a gente se esquece, né? A gente esquece de se olhar, a gente esquece de se perceber. Para uns é uma fuga fazer isso, para outros acaba sendo uma necessidade se olhar. Para mim é uma necessidade. Então eu não tenho problema de ficar sozinha, mas também se for um momento assim, se for um longo espaço de tempo, como você falou, sozinha, isso me traz incômodo. Me traz incômodo É. porque estar com pessoas me faz bem. Eu tenho o privilégio de ter uma família grande, né? Então, dificilmente eu tô sozinha, porque pai, mãe, irmãos, sobrinhos, filhos, amigos, então tem todo mundo assim, sempre muito próximo. Mas em alguns momentos é bom a gente se recolher. E o que você falou é muito sério, tem uma diferença de estar sozinha e se sentir sozinha. O estar sozinho, geralmente é quando você de fato não tem ninguém à sua volta e você se vê única e exclusivamente na sua presença. E o se sentir sozinho pode acontecer no meio de muitas pessoas, pode acontecer quando você está com amigos, quando você está com uma pessoa com quem você se relaciona afetivamente. E esse sentimento de estar sozinho quando você está acompanhado, ele fala muito sobre um sentimento de pertencimento. O quanto eu me sinto pertencente ou acolhida àquele espaço, naquele núcleo, com aquelas pessoas, com aquele grupo, ou o quanto não. Eu estou e me sinto desconectado de tudo aquilo. Daí essa diferença de estar sozinho e se sentir sozinho. E esses momentos de se sentir sozinho, eu acho que eles são os mais angustiantes até. Eu conheço pessoas, né, que sempre estão reclamando, ai, eu sou tão sozinha, eu sou tão sozinha. Eu, eu, eu tive períodos, né, na minha vida que eu era muito sozinha. Assim, é, sozinha no conceito da sociedade, entendeu o que eu tô falando? Se alguém visse a minha pessoa, falar, nossa, como ela é sozinha. Mas eu vou ser assim, eu sempre arrumava alguma coisa para fazer, sabe? Ou era um trabalho, ou era um projeto, ou eu ligava para um amigo, sabe? Eu nunca fiquei esperando, eu tô sozinha, então eu vou ficar aqui chorando, me sentindo mal. Ligava, até hoje eu ligo para um amigo, sabe? Fico enchendo meus amigos, porque eu tenho essa coisa de eu ir correr atrás. Porque assim, Uhum, tem muita gente que se sente sozinho, se coloca numa caixinha de sozinho e fica lá. Você pode pegar o carro, você pode ir no shopping, tem um monte de gente lá comendo, onde come, lá na área a de praça de refeição, né? alimentação. Uhum, Você senta lá, você vai estar com um monte de gente. Então, é estranho esse sentimento sozinho, né? Esse sentimento, eu tô me sentindo sozinho. Porque como é que você se sente sozinho nesse mundo de tanta coisa, principalmente agora com a rede social tão rápida, com tudo, televisão, com tudo, sabe? Agora, se o cara mora lá na fazenda, no meio do nada, não tem televisão, não tem computador, não tem nada, mas tem as vaquinhas. Talvez essa pessoa se sinta menos sozinho do que a pessoa que está no meio desse sim, tumulto, né? Não vou dizer assim, sim. tumulto, que eu não acho outra. Então, assim, isso é uma pergunta até que eu quero te fazer. Você acha que um sentimento de solidão é um aspecto mental?
Eu acho que ele tem muito da personalidade, inclusive, porque vamos supor, pegar esse exemplo aí daquele que fica lá no interior com a vaquinha, né? Hum. A probabilidade dessa ter sido uma escolha dele é muito grande. Dele permanecer naquele lugar, com as vaquinhas dele, com as galinhas, com os porquinhos, e é a vida que ele quer. E ele se sente preenchido dela. Quando a gente fala hoje da rede social, que a gente está cercado o tempo inteiro de muitas pessoas, e aí a gente não tem nem limite de espaço, porque eu posso estar aqui com a pessoa que está do meu lado e posso estar falando com você que está do outro lado. Tô falando de distância mesmo, né? Mas isso É. não significa que estar em contato com essas pessoas, de fato, me traz uma sensação de preenchimento, me traz uma sensação de estar com alguém. Porque o que a gente também vê é que muitas pessoas hoje, por mais que tenham muitos seguidores, muitos contatos, uma rede social ativa, elas sofrem de solidão, de um vazio. Então, tem muito de como as pessoas lidam com tudo isso, né? Eu penso que a questão da solidão, ela não está relacionada exclusivamente à quantidade de pessoas, mas à qualidade de estar com essas pessoas. Então, eu acho que a rede social, ela possibilita muito tudo isso, mas de alguma forma acaba sendo muito raso, né? Porque, vamos lá, tem É, eu pessoas acho que precisam de afeto, de abraço, de carinho, de olho no olho, e a rede social não supre isso. eu acho também, eu sou um pouco fatídica com esse assunto, talvez, porque eu acho assim, você escolhe muito onde você quer estar. É nesse sentido que eu acho que eu sou fatídica. Uhum, E eu aprendi isso, eu não tive sempre isso. Então é o que eu falei, você está se sentindo sozinho? Sai da lá, vai e se coloca numa outra posição e traz outras realidades para você. Você é o único que pode mudar isso. Por exemplo, já entrando no assunto da solidão na velhice, vamos entrar lá. Por exemplo, tem velhos, né? Será que eu posso falar velhos? Idosos. idosos. Tá, obrigada. Tem idosos que eles, ai, meu filho me abandonou, não sei o quê, fica lá sozinho na casinha, não sei o quê. Tem idosos que tem um monte de clubes na cidade, né? Com jogo de não sei o quê, joguinho de não sei o que lá. Eles pegam a bolsinha, tomam um banho, põe uma roupinha, pega a bolsinha e vai. Então é Sim, nesse sentido que eu tô falando que eu sou fatídica. Acontecer coisas difíceis acontece com todo mundo, principalmente com idosos, porque ou um ou outro, né? Você é casado, mas ou um ou outro vai, né? Então um fica sozinho. É difícil, é complicado. Você vive uma vida inteira com alguém, de repente você olha e aquela pessoa não tá mais ali. Eu entendo que isso é difícil, mas chora, tal, não sei o que, não sei o que, mas sabe, sai da lata, vai e nesse sentido que eu acho que eu sou uma pessoa meio complicada não, para falar disso. eu acho que tá certo esse seu jeito. E é por isso que eu falo que tem muito a ver com a personalidade. A sua personalidade é uma personalidade mais expansiva. Você consegue, estar bem, como você comentou, numa praça de alimentação rodeada de muitas pessoas. E você começa a perceber que você não está sozinha. Mas tem pessoas que precisam estar com alguém com as quais elas têm um vínculo. Então, não adianta eu estar no meio de uma multidão que eu não conheço ninguém, talvez para uma personalidade diferente da sua, estar naquela multidão sem conhecer ninguém aumenta a sensação de solidão. Por Hum. isso que a questão do olhar ela é individual, né? Como que cada um lida com essa questão de estar ou não acompanhado, de estar ou não se relacionando, de estar ou não envolvido em grupos onde se sinta pertencente. E aí, assim, pegando o gancho de falar da solidão dos idosos, a gente tem que entender que a nossa população está envelhecendo muito rápido, inclusive, né? Se a gente for pegar os dados do IBGE de 2021, nós tínhamos 9,4% da população de pessoas acima de 60 anos. E a previsão é que para 2050 esse índice passe para 20% da população. E aí estou falando da população brasileira. Como que Ah, mas nós. também aqui também, porque a minha eu
tô no finalzinho, mas chama o Baby Boom, né? O Baby Boom Sim. foi final de 50, até meio de 60, começo de 60, onde Uhum. nasceu o bebê que não acabou mais. Sim. Então, se você for atrás da estatística, por causa do Baby Boom, a estatística de envelhecimento nos Estados Unidos também ela é bastante grande. E também tem outro fator. As pessoas que mais jovens, que nem milênios, eles estão em outras direções de ter filhos, Sim. eles têm outra mentalidade, que a gente até falou disso já também, não Uhum. vamos voltar lá. Mas então não é uma estatística só brasileira, eu não sei mundial porque eu nunca chequei. Mundialmente eu nunca chequei. Agora aqui nos Estados Unidos também existe a estatística de envelhecimento, ela tá bem grande. E aí a questão principal, né? Que queria até deixar uma pergunta aqui, para que você que está participando do nosso podcast possa mandar seus comentários. Você está se preparando para a sua velhice? Você acha que a sua vai ser uma velhice solitária? Porque eu fico pensando na minha, né? Como é que vai ser para mim? E tem dois aspectos que eu acho legal a gente olhar. Tem aquele aspecto do estereótipo tradicional do idoso, que é aquele recolhimento um pouco mais isolado, um pouco mais improdutivo, vamos falar assim, de uma consciência mais antiga. E tem esses novos idosos que hoje não colocam a idade como limite. Então, você vê pessoas ativas, você vê pessoas extremamente conectadas com a tecnologia, praticando atividades, estimulando, pensamentos, fazendo a mente funcionar. Então, assim, como que nós estamos nos preparando para a nossa velhice, né? Eu vou encarar que a minha velhice ela vai ser uma velhice solitária, porque eu vou ficar esperando os filhos virem almoçar no domingo, ou eu vou entender que a minha velhice pode ser uma velhice ativa e eu possa participar de grupos onde a gente tem os mesmos princípios. Eu acho que Posso é responder a tua pergunta? Posso responder a tua pergunta? claro. Eu tenho dois planos. Hum, Eu tenho 2 planos. Claro que eu tenho, assim, quando o meu parceiro, não sei também quem vai cedo, né, quem vai é. antes, eu não tô também, né, tem essa coisa, né. Isso. Mas como ele é mais velho que eu, né, então a tendência normal É. da vida é, né, mas a gente não sabe. Mas, se eu ficar sozinha antes dele, eu tenho 2 planos. Hum, Uma, eu não acho que filho tem que cuidar de mim. Esse negócio: "Ah, tá. eu cuidei de você, agora você tem que cuidar de mim", isso daí pra mim, você cuidou porque você quis. E então eu tenho o plano de vender tudo que eu tenho e ir pra uma, aqui não é asilo, né, casa de repouso, porque é muito Tá. legal. Eu já fui visitar, sabe, Uhum. eles jantam, eles almoçam junto, eles têm exercício na piscina aquecida, eles têm área e eles ficam tudo ali junto, tem uns até que namora, sabe, é muito Tá. legal. E o Uhum. segundo plano é meio maluco, porque tem muita gente aqui agora que tá vendendo tudo e tá comprando uma cabine no no barco, como fala? Navio? É. E fica Hã, navegando por 1 ano. entendi, vai viver de cruzeiro. Cruzeiro, isso aí, eu não estava cruzeiros ou reais, a gente vai de cruzeiro, Muito entendeu? legal. Não é legal? Você tá veinha ali, aí todo mundo faz tua comidinha, você assiste show todo Uhum. dia, porque tem show dentro do cruzeiro, você faz um amiguinho ali ou aquela ali, você não precisa limpar nada, porque a cabininha é bem pequenininha, tudo tá, Sim. gente, eu acho isso bárbaro. Então eu tenho essas 2, planos, né, mas eu Alternativas, né. sei, pode mudar. É. Eu vou compartilhar com você uma ideia que eu tenho, que é muito legal também e que, assim, eu já vi que tem muitas pessoas fazendo isso e eu fiquei mais animada quando eu vi que isso é real mesmo. Começou num bate-papo com amigos. E agora a gente viu que já tem gente fazendo. O que que nós pensamos? De criar uma comunidade dos amigos. Vamos envelhecer todos juntos. Então, cada um vai ter ali o seu quarto, o seu kitnet, a sua suíte, enfim. Mas todo o espaço comum é
nós vamos ocupar. Então, vai ter um refeitório, vão ter salão de jogos, e nós pensamos em construir essa comunidade assim, é, aos poucos, né? Vamos comprar um terreno, vamos fazendo um quarto, vamos fazendo um. Eu acho que, embora a Isso daí gente é uma tenha, ideia maravilhosa. Eu a gente adorei vai isso. envelhecer do Porque lado de quem a gente ama. e de quem você já tá, sabe, conhece, você tá ali, você já sabe. Bom, vai ter briga pra caramba, porque velho fica chato pra caramba, né? Mas vê o Mas lado tudo bom da bem. coisa, Cici. Se a gente entrar numas de esquecer muita coisa, a gente pode ser repetitivo que a gente não vai cansar ninguém. A gente pode contar as mesmas histórias várias vezes, né? Que essa é uma reclamação do idoso, que as pessoas não têm É. paciência de ouvir, que as pessoas não estão mais próximas. É como se as histórias deles não fizessem sentido, não fossem importantes. Nesse caso do espaço coletivo, a gente pode repetir as histórias 1000 vezes que ninguém ou não vai lembrar, ou não vai se sentir cansado, então vai tá tranquilo, né? E como são histórias que a gente vai contar e que geralmente dois ou três participaram, então vai ser uma alegria. E aí a gente brinca muito com isso, né? Que a gente vai ter um espaço muito adaptado para as nossas idades, para as nossas necessidades. E por mais que a gente brinque com tudo isso, e a gente faça piada, a gente já falou que a gente vai fazer corrida de andador, enfim, algumas coisas do tipo, né? De certa forma, é um conforto quando você imagina que de fato você vai estar com pessoas que você tem afinidade, que você tem história, e que vai ser confortável dividir a velhice. Então, esse é um plano, né? Se vai dar Você tá certo, tocando. a gente não sabe. Ah, mas tudo que você realmente quer dá certo. Se você Uhum. realmente põe a tua cabeça, às vezes tem que ser um que vai lá puxar o ganchinho mais que o outro. Você falou uma coisa aí que você, muito interessante que me lembrou uma coisa. Nessa solidão do idoso. Existe, tem pessoas que se colocam nessa solidão porque eles não aceitam o fato deles estarem envelhecendo. Eles não aceitam. E não é nem envelhecendo de ruga, de corpo, de cabeça, de cabelo. Não, envelhecendo no sentido que não pode mais fazer as mesmas atividades que fazia antes, não tem mais a mesma capacidade. Eu não sei falar Cognitiva. das palavras. Uhum. Cognitiva que tinha antes. Então, essas pessoas elas se isolam porque elas não querem que essas pessoas que estão em volta delas eh, ou vejam, ou critique, eles não aceitam o fato de envelhecer. E isso, eu acho que por isso que eles se colocam no fator solidão. Eles se isolam. O Tem, que que você acha tem isso disso? também. Tem muitos que acabam. O que que acontece? Também tem esse conflito de geração, né? Muitos não conseguem, não querem, não têm interesse de acompanhar as mudanças, de acompanhar a tecnologia, de entender que a gente vive hoje um processo de educações diferentes do que eles viveram, no momento em que eles eram os educadores. Então, muitos se isolam de fato. E tem aquela coisa que eles falam assim, porque no meu tempo era assim, no meu tempo não era assim, no meu tempo, o tempo deles é hoje, né? E eu acho muito legal porque a minha mãe fala isso, ela tem 80 anos e quando ela conversa alguma coisa, ela é super conectada na internet, nas redes sociais, tal, e ela briga um pouco com meu pai, então ela fala assim, não, eu quero saber o que está acontecendo, sim, porque o meu tempo ainda é agora. Então, essa consciência dificulta que ela entre num espaço de envelhecimento adoecido, né? Ela reconhece o envelhecimento dela, ela tem que lidar com as limitações que o próprio tempo traz, mas ela se recusa a se atrofiar enquanto pessoa. Então, ela está sempre buscando alguma coisa diferente, né? Tem as coisas da idade, tem uma necessidade, muitas vezes, de ficar no cantinho dela, falar: ah, não, filha, eu não quero, não, quero ficar aqui no meu cantinho. Vão vocês e eu fico aqui que tá tudo bem. Aí, essa solidão, entre aspas, é um momento que ela escolhe ficar sozinha. É um momento que ela não quer participar de alguma coisa. E essa escolha é saudável.
né? A gente também não pode forçar o idoso a participar de tudo, porque o ritmo deles é diferente do nosso. Mas também tem esses que preferem se isolar, pela incompatibilidade que eles acabam tendo com as pessoas ao redor, com a vida que mudou, com Mas as não é necessidades que nem são outras. mas é nem esse exemplo que eu dei, assim, eu dei o exemplo não é nem se colocar no que está acontecendo, é eles por eles mesmo, entendeu. Tem Uhum, eu conheço uma pessoa, uma senhora, que ela era muito bonita. Ela era muito bonita, muito inteligente, muito, profissionalmente muito, sabe, uhum, ativa. E aí veio os anos, né, essa pessoa está com 85 anos, e o que que acontece? Aconteceu acidentes onde teve cânceres e outras doenças, entendeu? O corpo mudou, a atividade mudou, e o que que acontece? Essa pessoa se deprimiu de uma certa forma, porque ela se isolou do mundo, né? É ativa, sabe, computador, não é isso. É, parece assim que eu não quero que ninguém me veja assim, porque eu não me aceito, porque eu não sou mais aquilo, eu não quero que ninguém me veja assim. Saio uhum. daqui, sim, tipo, guardem aquilo que eu fui. Tá. Eu É quero uma, que ne- você é uma negação da velhice mesmo, né? Eu nego que estou velha, é, então eu não aceito e não me enxergo e não me reconheço assim. essa pessoa até, ela tem uma frase muito interessante. Ela fala: "Eu detesto velho". Uhum, E aí a gente essa frase te traz uma outra coisa da solidão. Quando você se ama, quando você se aceita, independente da idade que você tem, o corpo que você tem, é claro que eu queria estar, sabe, aquela magrinha, usando não sei o que tal, é claro, mas os hormônios não deixam, né? Então o que que sim. acontece? Quando você se ama, quando você começa a se aceitar, você não vai se isolar, porque você se ama em qualquer área, em qualquer momento da tua vida, entendeu? Você vai curtir o cabelo branco, sabe? Nossa, que bonito, me deixa bem, me deixa mais, sabe, mais claro, sei lá Uhum, o quê. sim. Entendeu? Então é nesse sentido que eu tô falando. Não tô falando no sentido é, é ele por Relacionar. ele mesmo. Sim. É, não é a relação do. Essa autoimagem que eles constroem ou que eles se surpreendem ao ver no espelho, porque tem essa coisa também, parece que a gente envelhece de um dia para o outro, né? Parece que um dia você fala, nossa, não sou mais a mesma. Essa imagem que eles veem refletida, que traz assim a ruga, o cansaço, a experiência, algumas dores, algumas doenças, enfim, também coloca eles para entenderem que aquilo que eles podiam, eles não podem mais, e isso acaba sendo um incômodo, né? Alguns não conseguem lidar com essa fragilidade, não conseguem lidar com essa vulnerabilidade e negam a velhice. E negar a velhice é negar a si mesmo. Então, eles tendem a entrar num processo de tristeza, que pode ocasionar uma ansiedade ou levar a uma depressão, que é comum para idosos, né? Justamente por isso, pela não aceitação, e pela forma como eles mesmos não conseguem se acolher e respeitar a própria história. E aí é difícil, para eles é muito dolorido, né? Eu conheço uma pessoa que fala assim: olha, a velhice é feia, a velhice dói, não é para qualquer um. E eu Eu, quando eu era entendo. jovem, quando eu era nova, eu tinha uma frase muito famosa. Eu falava para todo mundo que eu queria morrer antes de ficar velha. Eu falava para Hum, todo mundo isso. então, Todo mundo eu falava isso. Você conversar com uma amiga minha lá de trás, hum, ou amigo, ah, não, eu quero morrer antes de eu ficar velha. Por quê? Porque eu tinha uma outra consciência do que eu tenho hoje, entendeu? Eu tinha uma sim, outra maneira de me ver também como eu tenho hoje, mas saindo de mim, indo para o negócio mais assim, e eu acho assim, quando eu estava no Brasil, todo final de ano eu fazia um show em casa de asilo. tá. A gente ia fazer a gente dava o show, né, a gente ia Uhum, cantar,
ou às vezes Voluntário. ou às vezes também a gente era contratado pelo município, pela cidade, não Pela sei como é que chama, prefeitura. entendeu? Isso, Uhum. prefeitura. E eu acho até assim que começou a mudar um pouco a minha mentalidade, porque eu conheci muita gente interessante, eu sentava para conversar a respeito da história deles. E até hoje eu tenho isso, sabe? Então, como é que você acha como é que a gente, como que as novas gerações, elas podem aproveitar essas histórias e também, no processo, minimizar essa solidão de uma geração de idosos? Qual a sugestão que você tem, por exemplo? Olha, eu acho que a gente precisa, primeiro, exercitar a escuta. A gente precisa saber escutar o idoso, independente das histórias que ele tem para contar, né? Ele tem uma sabedoria de vida, ele tem um aprendizado que nós não tivemos. E quando eu falo que nós não tivemos e não teremos, é porque ele conta para gente de uma realidade, de uma sociedade diferente da que a gente tem hoje. Então, a experiência dele traz também curiosidades. É diferente se eu chegar para o meu filho hoje e falar assim: nossa, sabe, eu tive uma situação assim essa semana. A gente está vivendo a mesma realidade, o mesmo momento, tal. Se eu sentar com um idoso, é, que vai me falar, olha, na minha juventude, quando eu tinha 18, 19 anos, eu passei por uma situação assim, para mim é completamente novo aquilo. Eu não tenho a mínima noção do que era aquela sociedade em que ele tinha 18 anos. Então, eu acho que a gente primeiro tem que aprender a escutar, né? Escutar não é ouvir, escutar é ter atenção mesmo e interesse. Eu acho que isso é legal. E penso que a gente deve começar isso dentro das famílias. Quando a família começa a negligenciar o seu idoso, ou tornar esse idoso invisível, ela começa a abrir mão da sua própria história. E aí a gente fala da ancestralidade mesmo, né? O idoso, ele é a nossa raiz. Então, para eu manter a minha raiz forte, mesmo quando ela não estiver mais aqui, eu acho que a melhor maneira é perpetuar essas memórias. E as memórias a gente só vai conseguir através da escuta. Então, eu penso que dentro de casa a gente pode exercitar isso. Enquanto sociedade, eu acho que a gente tem que permitir Mas, que. Patrícia, só um minutinho. Eu acho que esse exercício que você está colocando da família, ele parte dos dois lados. Ele Sim, parte tanto, por exemplo, vamos colocar os filhos ou os netos ou quem seja essa geração adiante, mas também do idoso, entendeu? Porque tem idoso que ele perpetua aquela coisa do ou faz ou tem um dizer aqui, my way ou the highway. Ou faz o que eu quero, ou nós não temos conversa, entendeu? Então, eu acho sim, que essa coisa que. Eu tinha que colocar isso. Eu acho que essa coisa que você está colocando aí na mesa tem que partir dos dois lados. Tem que ser uma conjunção de vontades, se isso com existe. certeza. Sim, tem que ter disponibilidade de todo mundo, né? De quem vai ouvir, de quem vai falar. A gente tem que respeitar isso, porque tem aquelas pessoas que, por características, não são de falar. Não são de compartilhar, são de viver mais o seu mundo de maneira individual. E ok, a gente não vai esperar que ela sente numa roda e conte suas histórias. Então, isso exige também a questão do respeito ao indivíduo. Se a gente tem aquele idoso que gosta de falar, é com ele que a gente tem que prestar atenção. Se a gente tem aquele idoso que não gosta de falar, mas gosta de ouvir, que a gente faça o caminho inverso. Então, que a gente leve histórias para ele. Ah, mas eu tenho que falar duas, três, quatro, cinco vezes, não tem problema. No mesmo exercício da escuta, faça o exercício da fala paciente, da comunicação acolhedora, né? E eu acho que isso é legal. Então, em termos de família, claro, a gente vai conhecer a dinâmica dos nossos idosos e a gente vai procurar o melhor caminho de ouvir e de falar. Em termos de sociedade, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o olhar, e eu acho que isso tem mudado também, desse estereótipo de 60 anos a mais já é um idoso, já é improdutivo, já está obsoleto, já está passado no tempo, já está antiquado. Eu acho que não.
Eu acho que enquanto sociedade a gente também deve aproveitar a experiência vivida, é, e ter o interesse em passar para eles as inovações. Então, um espaço de troca sempre é muito legal. Você falou desses clubes, né, que as pessoas participam É, coisa tem de assim, convivência do idoso. municipal, Sim, municipal, estadual, tem uns que são, como fala, como fala, não público, mas privado. privado, né? São Uhum, privados, são muito bonitos, tem buffet, tem show, tem tudo. Tem um monte de coisa que você pode. E tem os baratinhos também da municipalidade, né? Que você sim. pode ir e não paga nada. Eu acho Eu que não sei, esses. também, peraí, eu tô falando uma realidade assim. Eu sei que tem no Brasil, porque tinha em Santo Tem, André e eu fui em tem. vários. Eu acho Uhum, que eu fui em tem, um em São Bernardo, mas em Santo André eu fui em vários. tem. Aqui tem um monte, aqui tem para todo lado. Aqui tem também. Aqui tem também. Mas Eu acho. não que os Estados Unidos, Patrícia, deixa eu colocar isso também. Não que os Estados Unidos respeite o idoso, tá? Porque nós temos aqui um alto índice, eu não sei como chama no Brasil, ageísmo, que Hum, é as pessoas já nos 55 anos, se elas aplicam para um trabalho, é uma dificuldade enorme de ser contratada. E sim. isso é um problema muito grande para a pessoa que está envelhecendo, entendeu? Porque aí Uhum. cai naquela coisa que a gente está falando, né? Você está envelhecendo, mas você continua ativo, você continua se envolvendo, e tem muita gente que quer trabalhar. Eu tenho uma tia no Rio de Janeiro, ela tem 83 anos e adivinha o quê? Ela trabalha. Pois é. A gente não pode negar, eu não tenho um número exato, mas o IBGE também fala do índice de idosos que são arrimo de família. Um É. número grande de idosos que são aposentados, mas que ainda assim sustentam família ou são apoio financeiro para filhos, para netos. Então, essas pessoas não podem ser enxergadas como invisíveis. Elas são pessoas com histórias, com vidas. Uma coisa que eu vejo na questão do idoso, e que eu acho que é a mais difícil de lidar, e aí eu falo como ser humano mesmo, né? E qualquer Porque ser você humano. não é antes? Não, não, eu tô falando assim, não tô falando de uma questão particular do idoso, tô falando para qualquer ser humano, né? Gente, Quando acabei de descobrir que a Patrícia não é ser humano, ela é alien, ela é um eu extraterrestre. sou um anjo, é que você não percebeu, mas eu sou um anjo. Olha a coisa Vai lá, angelical em anjo. mim. É isso. Fala, anjo, É, fala. Desculpa quando te cortar, nós, anjo. imagina, quando nós perdemos a capacidade de sonhar, eu acho que É. isso torna a vida muito cruel. Então, para qualquer um de nós, quando a gente abre mão dos sonhos, a vida fica pesada. E no caso do idoso, eles têm isso como uma forma muito, muito convicta. Eles não se permitem mais sonhar, porque eles não entendem a capacidade de realizar. Então, isso eu acho que é o que mais torna para o idoso a vida ser pesada, ou ser menos colorida, ou tender a ser mais triste. É essa incapacidade, não vou nem falar de incapacidade, mas é essa visão que eles têm de que sonhar não vale mais, não dá para alcançar mais. Então, isso coloca eles numa contagem regressiva da própria vida. E isso é dolorido, né? Se a gente for pensar de uma forma prática. Qual que é a idade considerada idoso no Brasil? Desculpa, eu esqueci. É 65? Acima de 60, né? Ah, então eu 60 a sou mais. idosa. Vamos pular essa parte, Cici. Continua assim, olhando a sua referência de Estados Unidos, que tá boa demais, né? Eu também vou começar a Então, me olhar assim, pelo seu eu olhar. sou, eu sou idosa no Brasil, mas ainda não sou aqui. Então, quando eu pego o avião e vou para o Brasil, eu sou idosa. Eu tenho que ter estacionamento especial, Sim, papapá. sim, sim, Aqui sim. ainda não. Aqui é 65. Daqui 5 anos, então, eu mudo para aí, para poder ter mais 5 anos de jovialidade, entendeu? A gente vai buscando a juventude como pode. É isso, né?
É, Então, mas de repente e mudar. juventude também, eu acho legal isso você colocar esse ponto, porque juventude é um estado de espírito. Eu acho que você. Ai, tem gente que. Ai, eu tô tão velhinha, tá com 50 anos. Ai, tô tão Uhum, velhinha. Nossa, eu posso fazer mais nada. E tem gente com 80 que tá pulando de paraquedas. Então, assim, eu acho também que essa coisa é um pouco de estado de espírito. É você sonhar, acreditar, investir. Invista em você mesmo. Ai, meu uhum. filho não me dá bola. Tudo bem, teu filho não dá bola, fazer o quê? Você não vai mudar essa realidade, então muda a sua realidade interior. E como que você acha, Patrícia, que a gente pode criar essa conexão verdadeiramente, tá? Assim, a gente que tem esse meio de comunicação, né? E outras pessoas também, pessoas que fazem um trabalho altruísta, né? De como é que você acha que a gente pode criar uma conexão verdadeira entre essas gerações? Como é que você vê isso? Olha, eu entendo que o primeiro passo é a educação, né? A gente precisa informar essa juventude, esses novos que estão chegando na vida da gente, o respeito ao idoso, porque todos vamos passar por isso, e eu espero que sim, né? Mas inserindo de fato esse idoso nos nossos contextos. E quando eu falo inserindo, a gente fala assim, ah, mas todos os lugares têm essa coisa do preferencial, dessa inclusão, para acolher esses idosos, né? Mas aquilo que a gente está conversando hoje é muito importante. Como que nós estamos nos preparando para isso? Porque esses É. idosos da nossa geração agora, eles chegaram nessa idade e eles não foram preparados para isso. Porque, vamos lá, eles vêm de uma geração onde a expectativa de vida era muito mais baixa, muito mais baixa. Então, muitos não viram os seus pais alcançarem a idade que eles têm hoje. Muitos não acompanharam a sociedade envelhecendo como a gente tem hoje. E muitos hoje se deparam numa situação de serem os pais que são cuidados pelos filhos. E para eles isso tudo é muito novo, é tudo muito diferente. Então, esses idosos de hoje, eles fazem parte de uma sociedade e de um movimento social que é único. Os nossos agora provavelmente nós vamos ficar mais velhas e a gente já tem exemplo desses que estão envelhecendo. Os nossos filhos vão ficar mais velhos e já estão habituados às pessoas mais idosas. Mas esse momento presente que a gente vive, por exemplo, falando até da minha mãe mesmo, como que ela enxergava o idoso? Ah, um idoso com 65, 70 anos morria, era expectativa de vida. Mas hoje ela tá com 80 e fala assim: me sinto bem, né? Como é que vai ser? Eles não sabem, eles não souberam, eles não foram preparados para envelhecer. Eu acho que isso que a gente faz aqui agora, de falar sobre essas questões, e todos aqueles que estão envolvidos com isso e falam sobre isso, vai falar para as pessoas: oh, vamos cuidar da vida aí, você não vai morrer agora, não. E Vai procurar um grupo. você está falando uma coisa muito importante, porque tem um estudo aqui que é por causa do avanço da medicina, né? Então, assim, as pessoas estão vivendo mais. E isso está trazendo bastante problema para Sim. esses idosos, entendeu? Porque, como você disse, tem gente que não se prepara, tem gente que nem tem o dinheiro para viver até 100 anos, entendeu? Vamos Uhum. colocar nesse sentido, né? Porque você, depois de um certo Uhum. tempo, você não trabalha mais, aí você tem que se preparar para essa. Nós conversamos um negócio no Cursestari, como é que chama? Preditúmio. Ai, ai, É, premeditatio malorium. isso, eu amei isso, né? Preditário maiolório, né? Premeditatio malorium. Isso aí mesmo, e você fala muito bem essa palavra. Então, é, sabe, até nesse sentido, então, por quê? Porque estão vivendo o avanço da medicina, tal, tal, tal. Tem abandono de filhos, os filhos tem filho que morre antes do pai, que nem Uhum. aqui na minha rua, eu já comentei isso, é 96, 93, 88. Gente, eles são tudo, sabe, mais ativos, tal, não tem essa, tem só uma pessoa que tá mais doentinha, tal. Sim.
Então, nesse sentido que você tocou, eu lembrei desse estudo, que eu acho bem interessante isso. Então, Sim. tem muito, vivendo mais. Então, aí, talvez, a gente tem que pensar, então a gente vai viver até mais? Não sei, viu, esse daí é Já pensou a gente aqui, bem velhinha, eu falando, você não ouvindo, você falando, eu não ouvindo, e a gente conversando? Vai ser Não, bonito então, de se ver. mas não, mas também tem isso, né, porque se a gente estiver ativa até, sei lá, 90 anos, o pai do meu marido, ele é médico também, e ele parou de atender, ele tá com 97, ele parou de atender com 85 anos. Olha isso, que maravilha. Porque, assim, ameaçaram tirar a licença dele. Ele é super, né, mas, assim, ele atendia também determinadas coisas, tal, tal, tal. Porque Uhum, aqui eles dirige, você tem gente no carro também tem um monte, né, que entra no poste, que entra mas eles nesse sentido, eu acho que os Estados Unidos é melhor. Eu acho que, em termos de profissionalmente, é a mesma coisa do Brasil ou pior. tá, Agora, no sentido do idoso aqui participar da comunidade, eu acho que aqui é melhor, entendi. eu acho. Não E sei aí, porque também eu tô fora do Brasil há muito tempo, eu não sei o que está acontecendo assim no dia a dia também, né? Não sim, posso dar sim. opinião É, baseada, né, numa a gente realidade. tem muitas pessoas já com uma idade de 80 que ainda são produtivos, que ainda estão trabalhando, que ainda exercem uma atividade profissional. Ah, não era a atividade da sua carreira, mas ainda é uma atividade profissional. E eu queria fazer uma observação também, que eu acho bem interessante. Vamos pegar, por exemplo, a minha geração e a sua geração, né? Nós também somos uma geração que estamos aprendendo a lidar com os dois polos, porque a gente hoje a gente cuida de pai e mãe, né? Nessa idade que a gente fala, antigamente as pessoas não viviam tanto, mas a gente cuida de pai e mãe que estão tendo a idade cada vez mais avançada, ao mesmo tempo que a gente ainda se vê numa responsabilidade de cuidar de filho, orientar filho, porque é uma geração onde a maternidade, a paternidade vieram um pouco mais tardia. Já não, as pessoas já não engravidaram e aos seus 20 e poucos anos já foi mais tardia. Então, pessoas da minha idade hoje precisam administrar a questão de cuidar de pai e mãe e ainda cuidar de filhos, formar filhos. É uma geração meio sanduíche ali, né? Entre pai e filhos. Que também para a Ó, gente é novo isso. você sabe que é muito importante a honestidade para mim, né? É uma coisa muito, é Uhum, fundamental. Eu não cuido nem de pais, eu não nem cuido de filhos. Eu, tá. eu cuido muito de mim, primeiramente, e cuido do meu marido, Uhum, que ele é idoso, né? Aqui, tá. no padrão brasileiro, aqui ele já é idoso. Tá. Por- mas eu entendo o que você está colocando, mas eu quero, porque você falou nós, então eu não vou, sabe? Porque alguém vai assistir e falar, mas o que que ela está falando? Ela não cuida de ninguém, entendeu? Eu não quero que isso, como você disse, nós, eu me abstenho disso, porque Tá. mesmo porque eu não posso, minha mãe mora no Brasil, entendeu? A minha irmã, que é o fator, né? Ela é que é o fator que você está colocando. Eu me referi nós, geração, né? A nossa Ah, geração, tá. nós nesse sentido, né? Lá vai Eu nós de novo com as palavras. né? Mas eu entendi o que você quis corrigir, até para dar o crédito para sua irmã que cuida da sua mãe. Os meus pais Exatamente. estão com meu pai está com 86, minha mãe com 80, mas eles são completamente autônomos, então ninguém precisa cuidar de fato deles, mas a gente precisa assistir. Tem coisas que eles não fazem mais sozinhos, então a gente precisa dar esse suporte, né? Eu engravidei mais cedo. Então, hoje meus filhos são adultos, eles são independentes, eu não preciso cuidar deles. Mas, de É. forma geral, essa geração que eu estou falando, que é a nossa, o normal e o comum é que isso, eles precisam se dividir entre cuidados de pais e cuidados de filhos, que é uma geração sanduíche, tá ali no meio, assim, transitando entre esses dois Mas, lados.
Mas falando isso, não é todas? Independente qual a geração, não vai ser todas? Que assim, em 20 tinha a de 900 Não, entendeu? Não vai ser todas meio sanduíche? mas, mas vamos lá. O que eu tô falando é o seguinte: quando a gente considera que a população está envelhecendo, vamos Uhum, imaginar que antes a expectativa de vida fosse 70 anos, né? É, uhum. eu com 55 e uma mãe que tivesse 70 e já tivesse prestes a falecer, o meu cuidado seria um. Mas hoje eu com 55, uma mãe com 80, um pai com 86, Ah, este entendi. este espaço de cuidado, ele é aumentado, ao mesmo tempo que eu ainda tenho cuidado com os filhos. Antes, né? Antes, uma mulher com 55 anos, que uma mãe pudesse vir a falecer com 70 pela expectativa de vida, já tinha seus filhos adultos, já não tinha tanta preocupação, que é diferente dessa geração que eu estou falando hoje, mais pontual, né? Então, assim, sempre tiveram gerações intermediárias, claro, mas eu acho que essa geração também tem essa coisa de nova, né? Porque a gente nunca tinha passado por isso socialmente falando, considerando os espaços de vida, né? Então é tudo muito novo, mas a gente não pode esquecer que essa solidão para o público idoso, ela é dolorida, sim. Esse sentimento de ser esquecido, de ser abandonado, de não ser ouvido, de ser desprezado, de não ter a mesma importância na família que teve outrora, de não ser mais referência como já foi, de sentir que não pertence mais a esse mundo, de uma forma tão ativa, tão produtiva. Isso faz e traz uma tristeza, traz um sentimento de inutilidade. E eu acho que é isso que a gente precisa cuidar para que as pessoas não sintam, né? Porque, imagina a gente sentir isso, Cici. Eu não sei se eu imagino, porque aí a gente vai voltar no outro assunto, né? Para mim, imaginar é da frequência vibratória, e aí imaginar você já cria. Então eu tenho uma tendência como fala, É imaginar e a afastar essas coisas. isso, eu tenho uma tendência a estar coisando isso, colocando away, porque eu acredito tanto nisso, né? Que você manifesta muito o que você vive. Então, por isso que eu falei, eu tenho meus planos, entendeu? Não é que eu fico todo dia sonhando que eu vou morar numa casa de velhos ou eu vou viajar pelo mundo no cruzeiro. Não é isso. Mas quando. É óbvio que a gente pergunta. Eu tô com 60. E é óbvio que eu pergunto. O que que vai ser? Eu tenho outras perguntas também, que é o negócio do Dr. Cestari, né? O Prititico Tchutchuco, lá do nome lá, né? Que é Tá. que você se prepara financeiramente, emocionalmente. Eu quero que meu filho esteja bem. Eu tento contribuir do lado de fora, porque eu não sou uma pessoa que fica, sabe? É, não. Uhum, Para ele tá bem também, porque uma hora eu também vou, né? Todos nós vamos. sim. Mas eu acho assim, pro pessoal de casas visionários, né? Eu tenho uma sugestão. Hum, É sugestão. Pega o telefone, liga para sua avó, sabe? Que você não conversa talvez há algum tempo, ou para um parente, sabe? Ou para uma tia. Eu sei, quando as pessoas são solitárias, elas falam muito, porque elas não conversam, né? Então você liga, a pessoa diz para falar com você, tenha paciência de ouvir, sabe? Para dar esse momento, né, de acolhimento, pertencimento, tanto que você gosta de ter essa palavra, de pertencimento, alguns minutos para essa pessoa. Eu queria sugerir isso aos nossos visionários, porque eu acho que é uma coisa legal. Eu ligo para minha mãe, eu tento ligar para minha mãe quase todos os dias. Agora eu estou ligando um pouco menos, mas eu tento porque, sabe, para não perder esse contato, essa coisa de estar conversando, como é que você tá, deixa de estar, e até tá, eu acho que até da maneira que você pode estar dando um apoio, você não acha? sim. Eu apoio a sua sugestão, é, em gênero, número e grau, porque é o que a gente pode fazer, né? E eu acho que é o que tem valor para eles que a gente faça.
Então, não deixe que as pessoas caiam no esquecimento. Não deixe que elas se sintam sozinhas. Se elas querem ficar sozinhas por escolha, tudo bem, mas não que elas façam isso por falta de opção, né? Então, seja presença. Mesmo que seja uma presença curta, mesmo que você não tenha muito tempo, mesmo que você não tenha muita disponibilidade, mas a sua presença curta precisa ter qualidade. Seja afetuoso, seja ouvinte, seja paciente, seja um presente de fato. Eu acho que é isso. É. Ah, eu não sei se a gente tocou em todos os aspectos dessa solidão e da solidão do idoso. Eu acho que não, que teria muito mais. Mas quando a gente já está quase na 1 hora e a gente falou que a gente não vai passar mais de 1 hora, entendeu? Uhum. A gente está tentando se controlar. A gente tá Vamos ver se a bom, gente consegue. quando a gente tem convidado é diferente, entendeu? Mas entre Sim. nós 2 é uma outra história, mas quando tem Uhum. convidado, deixa o convidado falar, deixa entendeu? Porque eu acho legal e a gente se envolve no assunto, né, e vai indo. E eu acho legal. Agora quando é só nós 2 a gente eu estava conversando com a Patrícia, né, Patrícia, mantendo uma Sim. hora para não o povo não cansar de nós. A gente não quer que vocês enjoem da gente, então a gente precisa ser mais rapidinhas. Convidado, a E gente outra quer coisa experimentar o máximo que puder. exatamente. E outra coisa que eu quero falar, talvez isso pode ser um assunto até para uma outra hora, a beleza do idoso, sabe? Sim, Porque tem gente que acha que envelhecer é perder tudo. Nossa, eu acho que a beleza, tem pessoas assim tão bonitas, fica tão bonito, fica aquele cabelinho sabe? Fica uma coisa, aquela pelezinha fininha de novo de bebê, sabe? Parece que, né, faz uma. A gente podia também estar falando disso, onde você encontrar a sua beleza, você se achar na sim, sua beleza, sim. né? Eu acho Sabe, legal. sabe uma coisa que eu gosto de olhar no idoso de verdade, assim? Aquele bem estereótipo mesmo, né? Aquele bem, bem velhinho, assim. É, eles têm uma serenidade no olhar, eles não têm mais essa pressa de nada. E não ter pressa de nada faz com que eles estejam ali naquele momento. Então, eles conseguem ser disponíveis para a gente. E eu acho isso tão legal, eu acho isso tão bonito. É um colo. Quando a gente consegue olhar o olhar do idoso, é um colo para a gente. Então, ai, vamos falar assim sobre isso. Tem muita Não, coisa mas para se falar do idoso. você tocou no ponto agora e agregando a solidão, a maturidade. Essa é a minha concepção pessoal, tá? Eu não sei o resto do mundo. A Uhum, maturidade traz equilíbrio, traz tranquilidade. Então, se a geração posterior consegue sentar e assimilar isso, nossa, eu acho que essa maturidade vai chegar com mais leveza para, eu digo, ao idoso para a posterior. E aí, o que que acontece? Quando essa posterior procura essa tranquilidade, esse equilíbrio e tal, também suple a solidão. Eu acho que eu vou escrever alguma coisa assim, porque ajuda tanto a posterior como a do idoso. sim. Porque você tocou nesse assunto e me fez pensar nisso. Só mais uma coisa que eu acho super legal para a gente usar, né, com os idosos, fotos. Aquelas fotos que estão guardadas, que estão nas caixas, aquelas fotos que não precisavam de filtro, aquelas fotos que a gente não podia refazer, aquelas fotos que registravam momentos de fato. Não era aquelas fotos que a gente tirava para mostrar para todo mundo, mas aquelas fotos que quando a gente estava vivendo alguma coisa a gente queria registrar. Convida, né, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, enfim, quem for, para olhar essas fotos, para relembrar esses momentos, para se reconectar com essas coisas que foram vividas. Eu acho que isso também é um presente muito valioso para eles. E para a E gente, o né, que fator participa disso. histórico.
E Sim, fator histórico tem hora, porque, sabe, tem igrejas bonitas no Brasil, né, tipo no interior Franca, tal. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho na minha rede social, que ele faz muito trabalho com essa cidade de Franca, que é uma cidade que eu gosto muito. E você precisa de ver as fotos antigas que ele coloca, sabe? Da transformação da cidade. Aqui também tem. Então também é um fator histórico. E eu acho que traz muito prazer para esse idoso que está mostrando, porque aí gera conversa, o bate-papo. É a sim, coisa da cerveja, né, que eu não tomo, não gosto, também não não. me ofereça cerveja, tá? Mas é Uhum. aquela coisa do pessoal estar junto, sabe, tá trocando. Ah, eu acho isso daí é ótimo, Patrícia, que você colocou. Amei, amei. Eu acho muito legal isso. Então, eu acho que essa é uma dica boa para quem Eu quer acho muito legal, momentos de muito prazer. legal. Eu acho que essa é uma dica boa. Então, vamos telefonar pro idoso para marcar uma horinha para a gente ver as fotos. Sim, já tem até o programa pronto. Tá certo aí. Um café, Tá um bom. bolinho de Café. vó e fotografia. Ai, ai, um bolinho de vó. Eu nunca tive muito bolinho de vó, mas eu tive muito bolo de mãe. A minha mãe Ai. é uma boleira de mão cheia, sabe, assim. Uhum, E o meu filho é tão engraçado que quando eu compro bolo de chocolate, ele vem aqui para casa. Quando eu faço também, mas meu é mais ou menos. tá. Mas quando eu compro bolo de chocolate, ele vem aqui, ele fala toda vez, é assim, marcado no caderninho. Ah, mãe, lembra os bolos da vovó? Pois Lembra é. os bolos? E agora é engraçado você falar isso, quer dizer, eu falar isso, porque a minha neta, toda vez que ela vem aqui, eu asso bolachinha para eles, porque Uhum, eles são alérgicos, né? Eles são alérgicos, então eu não posso comprar bolachinha, eu tenho que tá. comprar uma bolacha que é específica para assar em casa, porque eles são Uhum, alérgicos de tudo. E aí tá. ela fala pro pai dela: "Ah, nós vamos lá na vovó". Ela fala: "Ah, então hoje nós vamos ter caixa de bolachinha". É Então já isso. se cria, você vê, você cria essa Memória essa afetiva. é É legal, isso. é muito legal, muito legal. Ai, Gente, muito Patrícia, bom falar sobre isso. vamos falar mais, entendeu? Vamos achar Vamos. outros pontos, porque eu acho que isso daí também é história, sabe? De repente a gente pode trazer histórias de pessoas, de repente a gente pode trazer um idoso para falar. Ó a ideia, ó a Não ideia. é? A gente trazer um idoso para falar da geração dele, para falar como que eram as coisas, entendeu? Como que eles viviam naquele aspecto momentâneo ali, histórico falando. Olha, isso Sim, daí a gente vai fazer. Pronto, já está na tá. pauta. Combinado. Combinado. E, por favor, participem, compartilhem, curtam, comentem e mandem a sugestão de pauta que vocês querem que a gente faça aqui, porque nós estamos de coração abertos para acolher e fazer aquilo que for possível, né, Cici? É, e outra coisa que você me lembrou agora, que levei uma bronca, porque eu não estou falando do nosso patrocinador, eu levei uma bronca outro dia. É, Hum, então, assim, eu falo, 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 mas nunca falo, né? tá. Então, o nosso patrocinador é a Cultural Integration, é um grupo de marketing, onde ela faz campanhas de marketing, promos, um monte de coisa, tá? Eu vou colocar nos créditos, vocês podem entrar em contato, para ver se vocês querem fazer uma campanha com eles. E eles patrocinam o nosso show, e a gente está aberto para os novos patrocinadores também, né, Patrícia? Quem Adorei quiser patrocina o nosso show. Adorei a questão do show. isso, batom, sabe? Coisinha assim, sabe? Sim, Qualquer sim, coisa. sim. Uhum. Caneca, sabe, fazedor de caneca, a gente que fez as nossas canecas agora, mas se alguém quiser patrocinar, entendeu? A gente está bem aberto para tudo, tá? E a participação dos visionários é extremamente importante. O que a Patrícia falou é muito importante, porque a gente está realmente tentando criar um espaço, sabe, de ideias, trazer pessoas com ideias, trazer entretenimento para vocês. E isso é um trabalho, sabe? É um trabalho, entendeu? Então a gente gostaria, não que a gente quer, que, olha eu, né, já mandando. A gente gostaria, sabe? Tem essa coisa da minha personalidade, eu tenho que assistir. A gente
gostaria, entendeu, de uma maior participação, de vocês estarem mandando, questões como a Patrícia já falou tudo, eu não vou repetir de novo, né, que isso é coisa de idoso. Mas eu tenho paciência para ouvir. Eu também tô nesse caminho, então vamos que vamos. Tá bom, meu Bom, amor. Ó, uhum. por hoje é isso. A gente espera que vocês gostem do assunto, que vocês de fato reflitam sobre isso. E eu, Patrícia Carvalho, me despeço aqui. E eu, Cícia Abreu, deixo um beijão e vamos ver vocês na a próxima semana tá com show. Olha, gente, bem bacana, viu? A gente já gravou, esse show tá pré-gravado. Olha, tá muito bacana. Vocês têm que vir assistir, porque é uma pessoa que olha. Então vamos ver lá, tá? Vamos, acompanha a gente. Um beijo, gente. Tchau.